A análise funcional que a gente vai estudar, o que estabeleceu a análise funcional como um padrão de tratamento, foi desenvolvida em 1982 por um autor chamado Iwata e seus colaboradores. Ele não fez sozinho, tinham outras pessoas na pesquisa, mas ele fez uma pesquisa para verificar comportamentos autolesivos de vários pacientes e verificar qual a função do comportamento. Ali começou-se a dizer que a gente tinha algumas funções. A gente tinha condições de testagem que era uma condição de atenção, uma condição de demanda e uma condição de sozinho. A condição de sozinho é para testar o comportamento mantido por reforço automático. Ele fez essas condições e colocou uma de controle, que a gente chama de play, ou de brincar. A criança pode ficar brincando com alguns itens, não os mais preferidos. Nenhum comportamento problema leva a qualquer consequência. E como era a variação? Ele tanto modificava os antecedentes quanto os consequentes. O que ele fazia nessa situação? Ele colocava o paciente na sala e dava uma demanda. Se o paciente se batesse, ele tirava a demanda. Esperava alguns segundos, colocava a demanda. Se bateu, retira a demanda. E fazia essa variação. Depois de 10, nessa pesquisa específica eram 15 minutos. Depois de 15 minutos, ele fazia uma de atenção. Então, ao testar a condição de atenção, eu estou ignorando a criança na sala. A criança está aqui na sala, do meu lado, e eu estou aqui olhando para um livro, ou mexendo com o celular, fazendo qualquer outra coisa que não seja um item preferido da criança. A ideia é eu não dar atenção, primeiramente. Então, estou ali ignorando a criança, dando atenção somente para o que eu estou fazendo. Ela se mordeu, eu dou atenção e fico bravo. Ó, para com isso, a gente já falou que não pode. Posso até tocar na criança, eu não posso dar uma punição. E ficar bravo não é punição nesse caso. A minha hipótese é que talvez ficando bravo aumenta a chance dela se morder. Por quê? Porque é atenção. E eu faço isso diversas vezes. Ignoro, se mordeu, eu dou atenção, volto para cá e fico fazendo essa variação por 15 minutos. Eu tenho uma outra condição em que ela vai ficar sozinha na sala. Deixo a criança sozinha na sala, observo por câmera, observo por espelho que ela não possa me ver e verifico quantas vezes ela se morde por 15 minutos. E vou fazer uma condição de controle. A condição de controle ela vai estar brincando e eu não vou dar atenção específica, eu não vou dar tarefa nenhuma, não vai ter nenhum reforço contingente ao comportamento de se morder. Eu posso estar fazendo coisas com ela ali, mas se ela se morder, eu não vou dar nenhuma atenção diferente ou não vai mudar. Isso foi mais ou menos o teste que a Iwata fez para os pacientes. Em 82. O artigo foi reeditado, e aí ele vai estar com a data de 94, mas foi feita a pesquisa em 82. Essa não foi a primeira pesquisa de análise funcional, mas é a pesquisa mais importante de análise funcional que a gente tem. E é o artigo mais citado até hoje quando a gente fala de análise funcional. Tem um artigo de análise funcional, esse está citado, porque ele estabeleceu um padrão de trabalho. Mais para frente, depois de alguns anos, as pesquisas incluíram uma outra condição que vocês já conhecem, que é a condição de tangível. Não existia a priori nas primeiras pesquisas, mas depois o pessoal falou, olha gente, tem comportamento problema que não ocorre só por atenção, ou só por demanda, ou só porque ele está sozinho e aí ocorre mais. Ele vai ocorrer também para obter acesso a itens. E essa foi o que estabeleceu o que a gente chama hoje de padrão ouro. A análise funcional experimental é o padrão ouro de procedimentos de análise funcional no mundo hoje. Seria como se a gente dissesse assim, qual o melhor procedimento? Análise funcional experimental, porque é o que tem mais pesquisa e é o que tem mais resultados. Não quer dizer que não terão outros tratamentos no futuro que vão suplantar esse, que vão ser melhores. É que atualmente, no estado que estão as pesquisas, é o mais importante, o mais fidedigno e o mais recomendado.